Bom, nós temos aqui, né, uma análise de solo real, tá? Ela foi enviada aqui para o nosso laboratório de solos. Nós temos aqui a amostra foi feita nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40. Bom, então como é que eu vou fazer o cálculo da recomendação de uma adubação de formação para a cultura do abacate? Bem, vejam que eu tenho duas profundidades de coleta, 0 e 20 e 20 a 40. No caso da adubação de cobertura, e é uma adubação também de formação, eu vou jogar ela por cima, né, do solo, onde na região das raízes da planta. Então, nesse caso, bastaria a recomendação de 0 a 20 para que eu faça a minha recomendação de adubação, tá bom? Então, se eu escolher fazer só de 0 a 20, não está errado, tá legal? Se eu sou um técnico mais criterioso, né, mais preocupado e com medo, né, de faltar comida para minha planta, eu posso trabalhar com um valor menor. Ou então eu posso trabalhar com a média, tá? Mas, de linhas gerais, o que eu sugiro que vocês façam, trabalhem ali com a profundidade de 0 a 20. Vou fazer de 20 a 40, é interessante também fazer de 20 a 40, porque se eu começar desde o plantio, né, uma vez por ano, fazendo análise de solo de 0 a 20, 20 a 40, eu vou vendo o que está acontecendo, eu vou ter, sim, uma evolução da parte nutricional da fertilidade do meu solo, tá bem? E eu vendo de 20 a 40, eu começo a ver o que está acontecendo, ou seja, eu estou jogando o adubo, né, lá na superfície do solo, e esse solo não está sendo removido. E eu estou notando que está acontecendo o quê? Estão aumentando os teores dos nutrientes nas profundidades, nas camadas mais profundas do solo. Então, isso também pode ser um indicativo para mim, né, de que eu estou jogando adubo demais e a planta não está tendo como absorvê-lo, e esses nutrientes eles estão percolando pelo perfil do solo, indo para uma região onde eu não tenho as raízes, no caso do meu abacate, tá? Para fazer a absorção. Trocando em miúdos, eu estou jogando dinheiro fora e também estou contaminando o meu meio ambiente, porque esses nutrientes podem alcançar, por exemplo, a água do lençol freático e aí eutrofizar esse lençol freático, que pode fazer com que a água perca qualidade, tanto para consumo animal como para consumo humano. Bom, no nosso caso aqui, a análise de solo vai me interessar o fósforo e o potássio. Por que isso? Porque na análise de solo, ela não me fornece o nitrogênio, tá? Então, quando eu for pegar a recomendação, como vocês estão vendo aqui, ó, vejam que eu tenho aqui duas informações bem importantes, tá? Tabela 3, quantidade de nutrientes, de acordo com a análise de solo para a realização de adubação de formação em abacateiro. E aí eu tenho anos 1 a 2, anos 2 a 3, anos 3 a 4. Vejam que a primeira coluna, que é do N, ela é do nitrogênio, ela é uma coluna única. Eu não vou colocar nem menos nem mais nitrogênio no mesmo ano. Eu vou colocar uma dose única por ano. E essa dose, vejam que ela vai aumentando, né, à medida que a minha planta vai crescendo. Então, uma planta de 1 ano de idade, ela tem um determinado porte. Uma planta de 2 anos de idade, né, em condições normais de crescimento, ela vai ter um porte maior. Uma planta de 3 anos maior que uma de 2 e assim subsequente. Então, veja que o meu nitrogênio varia aí de 100 gramas, nesse caso aqui, por planta, né, no primeiro ano. No segundo ano, mantém 100 gramas por planta, né? Isso para evitar que a planta tenha um crescimento vegetativo muito grande e fique muito alta. E no terceiro para o quarto ano, eu vou aumentar aí para 300 gramas por ano, porque ela já vai estar uma planta bem maior e ela já vai estar começando a entrar em produção. Então, quando vocês forem escolher
a dose do nitrogênio para a cultura do abacate em crescimento, vocês vão escolher aí a dose conforme a idade do abacate que vai ser manejado, que vai ser adubado, tá bom? Já o fósforo e o potássio, eu dependo dessa minha análise de solo, tá? Eu brinco que a análise de solo para nós técnicos da área agrária é mais ou menos como a análise de sangue, né, para um médico, tá bom? Através dos níveis do sangue de um paciente, né, o médico vai interpretar mais ou menos algumas carências, alguns problemas que essa pessoa possa ter. Nós, técnicos também da área agrária, através da análise de solo, complementada, por exemplo, com uma análise foliar, nós também podemos já prever alguns problemas que as nossas plantas possam estar tendo, problemas esses que possam até limitar a sua produtividade, tá bom? Bom, então vejam que o meu fósforo aqui, na profundidade de 0 a 20, ele está com 6, ou seja, 6 miligramas por decímetro cúbico, que é a mesma coisa que partes por milhão, ou seja, 6 partes de fósforo nesse solo por 1 milhão de partes do solo, tá bom? Então, isso aqui, quando eu pego esse valor aqui e vou aqui na minha recomendação, na tabela 3, vejam que eu tenho aqui 3 níveis de adubação para o fósforo. Lembram lá? Fraco, médio e alto, vamos dizer assim, tá? Então, de 0 a 12, eu tenho 6. Então, a quantidade de fósforo do meu solo está nessa primeira coluna de 0 a 12. Ou seja, ela tem pouco fósforo no solo. Portanto, eu vou ter que recomendar uma quantidade maior de fósforo, tá bem? No meu caso aqui, eu vou estimar que a nossa planta ela está no segundo ano de produção, tá bem? Então, no segundo ano de produção, vejam, a dose de nitrogênio é única, né? Vai ser 100 gramas de N por planta. A minha dose de fósforo, como eu só tenho 6 de fósforo no meu solo, vai ser de 200 gramas por planta. Vejam, se eu tivesse 20, né, miligramas por decímetro cúbico de fósforo no meu solo, vejam, eu estaria colocando 20 miligramas de fósforo, né? Se eu tivesse 20 miligramas de fósforo no meu solo, eu estaria nessa coluna do meio aqui, ó, de 13 a 30. E eu estaria colocando, no segundo ano, 160 gramas de fósforo, né, de P2O5, por planta. Isso mostrando que quanto mais fósforo eu tenho no meu solo, menos fósforo eu vou colocar através do adubo químico. Portanto, mais barato vai ser a minha adubação, portanto, menor vai ser a possibilidade de eu causar um desequilíbrio ambiental por excesso de adubos no solo, tá bem? Bom, retornando na minha análise de solo novamente. Aí eu vou ver aqui, ó, o potássio. Eu tenho 83,7 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Bom, legal. Então, eu vou pegar esse valor e vou chegar aqui na minha tabela. Só que na minha tabela está aqui, ó, potássio trocável em milimol de carga por decímetro cúbico. Isso aqui é diferente de miligramas por decímetro cúbico. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que transformar miligramas por decímetro cúbico em milimol por decímetro cúbico. Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Então, está aqui, ó. Para definir o potássio, deve-se transformar o resultado da análise de solo em miligramas por decímetro cúbico para, primeiramente, em centimol por decímetro cúbico. E como o técnico vai fazer isso? Muito simples. Vou pegar o valor do potássio na minha análise de solo, no caso 83,7, e vou dividir pelo peso atômico do K2O, duas moléculas de potássio, né, e uma de oxigênio, que vai dar 391, tá bom? O 391, então eu vou dividir aqui 83,7 por ele, vou achar esse valor aqui, que vai dar 0,2141 centimol por decímetro cúbico. Então, eu transformei
miligramas por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico. Só que na minha análise, aqui na minha recomendação, está em milimol. Então, eu tenho agora que transformar centimol para milimol. Então, no caso da recomendação, né, transformar centimol por decímetro cúbico em milimol por decímetro cúbico, eu vou simplesmente multiplicar por 10, tá? É como se eu estivesse transformando de centena para milhar. Então, 0,2141 vezes 10 vai dar o valor de 2,14 milimol, né, por decímetro cúbico. Agora sim, eu entro na minha tabela, né? Vejam que o 2,14 ele vai estar aqui na segunda coluna, ou seja, entre 1,6 e 3. Ou seja, os teores de potássio no meu solo, né, são considerados médios. Então, eu vou fazer, no segundo ano, uma aplicação de 50 gramas de K2O por planta, tá? Vejam, se eu tivesse pouco potássio no solo, eu ia aplicar 100. Se eu tivesse menos de 1,6. Se eu tivesse mais de 3, eu não ia aplicar nada. Por quê? Porque a quantidade de potássio existente no meu solo seria suficiente para suprir a demanda produtiva e de crescimento da minha planta. Então, dessa forma, eu poderia aí economizar no adubo. Como eu falei com vocês, esse trabalho aqui, tá? Quem faz é o agrônomo. Então, isso aqui é o Evandro aqui, né, como engenheiro agrônomo, que tem esse trabalho para fazer. Mas nada impede que vocês não aprendam a fazer isso, tá bom? Então, vocês já vão receber do agrônomo uma recomendação. Então, eu, engenheiro agrônomo, vou passar essa recomendação aqui para vocês, tá? Então, Patrícia, tá? Você vai fazer a adubação do abacate, tá bem? Você vai aplicar 100 gramas de N por planta, mais 200 gramas de P2O5 por planta, mais 50 gramas de K2O por planta, tá bom? Então, anotem, por favor, esses valores aí. 100 gramas de N por planta, anotem aí. 200 gramas de fósforo por planta, anotem aí. 50 gramas de K2O por planta. Anotaram? Agora vocês vão fazer a transformação disso em adubo comercial. Tá? Esse é o desafio para vocês hoje, para vocês ficarem craques, ficarem feras, né? Nesse tipo de trabalho. Tá? Nós vamos repetir isso aqui pelo menos mais 2 vezes nessa disciplina e no próximo módulo nós vamos trabalhar a fruticultura de clima temperado. Nós vamos bater nessa tecla mais uma vez, de maneira que vocês vão sair daqui, ó, show de bola, tá bem? O sulfato Sulfato de amônio, tá? de amônio. Então, nós vamos trabalhar com o sulfato de amônio. O sulfato de amônio eu vou colocar aqui para facilitar a vida de vocês com 20% de N. Então, anota aí, sulfato de amônio, tá? Com 20% de N. Aí vocês vão transformar esse sulfato de amônio em 20% de N numa quantidade de sulfato de amônio que vai suprir os 100 gramas, né, de N para a planta. Tá, Frank escolheu o super simples. Como eu estou com preguiça de fazer conta hoje, tá, Frank? E vou ser gente boa. O super simples, tá? Anota aí, ele tem também 20% de P2O5. Pois não, Dumerval, pode falar. No caso, por ser de formação, o sulfato de potássio não seria mais conveniente do que o cloreto, não? Olha, vou pensar tecnicamente, tá? Se eu for pensar apenas tecnicamente, o sulfato de potássio é um adubo muito melhor do que o cloreto de potássio. Tá bem? Ele vai salinizar menos o solo do que o cloreto de potássio. A planta, normalmente, ela consegue absorver melhor o sulfato de potássio do que o cloreto. Porque o sulfato de potássio, aí no potássio, ainda vai ter o enxofre, tá bem? Só que, normalmente,
preço do sulfato de potássio do Meval, ele é aí 3 ou 4 vezes, tá? Ou no mínimo 2 vezes mais caro que o cloreto. E ainda tem menos potássio, né? Uma tonelada de sulfato de potássio tem em torno de 440 quilos de K2O. Uma tonelada de cloreto de potássio tem em torno aí de 600 quilos de K2O. Então, vejam que o custo, né, vai ser muito grande, tá? Então, na fase de formação, eu ainda jogaria, sem muito medo, o sulfato, tá bom? Já na fase de produção, né, que aí o retorno é grande, né? Lembra que eu fiz a conta no início, né? R$ 50 de custo de produção para R$ 1.000, né, de venda de produto, então isso aí paga tranquilamente o sulfato de potássio, tá bom? Então, normalmente, quem usa sulfato de potássio são culturas que têm um retorno econômico maior. Quando a gente for falar de morango, né, no próximo módulo, morango trabalha com sulfato de potássio. Morango trabalha com MAP, purificado, né, são adubos extremamente caros. Mas por quê? Porque são culturas que dão um retorno econômico maior. Então, assim, você escolher o sulfato de potássio, tecnicamente você está perfeito, tá? A preocupação que você vai ter que ter, né, é com relação ao custo econômico, aí, se isso não vai complicar a vida do seu produtor. Combinado? Tá claro? Ah, sim, professor. Muito obrigado. Beleza. Um Muito obrigado. sulfato de potássio, tá? Que tenha 44% de K2O. Então, vamos lá. Obrigado, Noeli. Vamos lá. Nós temos o sulfato de amônio com 20% de N, nós temos o superfosfato simples com 20% de P2A5 e nós temos o sulfato de potássio com 44% de K2O. Vocês vão transformar agora isso em 100 gramas de N, 200 gramas de P2O5 e 50 gramas de K2O, conforme ensinei para vocês, lembram? Só vou fazer o primeiro aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, 100 gramas de sulfato de amônio, faz um tracinho, eu tenho 20 gramas de N. Embaixo, X gramas de sulfato de amônio para eu ter 100 gramas de N. Aí vou multiplicar cruzado. O X gramas de sulfato de amônio eu multiplico vezes os 20 gramas de N, e os 100 gramas de sulfato de potássio, de amônio, né, eu multiplico para os 200 gramas, os 100 gramas de N também, tá bom? E aí eu jogo, né, o que está multiplicando o X de sulfato de amônio, eu jogo para o outro lado da equação dividida. E a mesma coisa vocês vão fazer aí para o super simples e para o sulfato de potássio. Quem for encontrando os resultados, por favor, já vai lançando aí no nosso chat, tá bem? O Frank, 1 quilo de super simples por planta. Perfeito, Frank, acertou, tá? 1 quilo de super simples por planta. Lembrando, né, que é uma planta aí que está com quantos anos? Ela está fazendo de 2 para 3 anos, tá bom? Como é que eu vou fazer a aplicação de fósforo? Aí vamos lembrar do professor Kleber, né? O fósforo, ele é pouco, ele se difunde muito pouco no solo, lembram? Então eu posso aplicar todo de uma vez para favorecer a difusão, né? Aí aplicaria 1 quilo, tá? Em volta ali da planta, na região onde é que eu tenho as raízes absorvedoras do abacateiro. Ou também posso dividi-lo em 2 aplicações, isso é por ano, né? Então eu posso aplicar 500 gramas agora, daqui a 6 meses eu aplico mais 500 gramas, tá bom? Então o adubo fosfatado eu posso fazer dessa maneira. Alguém fez o cálculo aí do sulfato de amônio? Sulfato de amônio, muito bem, Frank, 500 gramas, isso mesmo, tá bem? O sulfato de amônio, aí fazendo a conta do sulfato de potássio, vai ficar assim, ó. 100 gramas de sulfato de potássio, na mesma linha, tem 44 gramas de K2O. Na linha de baixo, X gramas de sulfato de potássio para 50 gramas de K2O. O X eu multiplico por 44, cruzando, né? E o 100 eu multiplico por 50, cruzando. Jogo um de um lado da equação, outro do lado da equação, tá bem?
fazendo a transformação, jogando o 44 dividindo o 100 vezes 50, eu vou achar o valor aí de 133 gramas. É isso? Não, 114 gramas, tá bom? Então, eu vou ter 114 gramas de sulfato de potássio, 500 gramas de sulfato de amônio e 1 quilo de super simples, tá bom? Normalmente, o sulfato de potássio, tá? Eu divido ele em 3 a 6 aplicações. Por quê? Porque eu vou ter que jogar eles na época das águas. Se eu jogar todo o potássio de uma vez, ou então jogar todo o amônio, o sulfato de amônio de uma vez, ele pode dissolver rapidamente e a planta não absorver ele. Então, esses adubos que são muito solúveis, eu divido o número de aplicações. Normalmente, adubos, culturas de sequeiro, né? Eu vou fazer uma aplicação no início da chuva, outra na fase intermediária, outra no meio, outra na já fase posterior e outra no final das chuvas. Ou seja, vai variar aí de 3 até 5 ou 6 aplicações. Já o fósforo, que é pouco solúvel, né, e movimenta pouco no solo, eu vou fazer as aplicações em 2, 1 ou 2 aplicações, tá bom? Para concentrar ele mais e fazer com que ele possa se dissolver e se difundir no solo com uma velocidade um pouco maior. No caso da adubação, seria feita só na superfície, não necessitaria fazer ela subterrânea, não? Ótima pergunta, Dumerval. Tudo na agricultura tem os prós e os contras, tá? Vamos pensar primeiro nos prós. Qual que seria o pró de eu fazer uma valetinha, né? E jogar esse adubo ali dentro e cobrir? Quais seriam os prós que eu teria com isso? Quem vai me ajudando aí? A favor seria o benefício, porque evitaria a perca, né? Exatamente, né? Eu teria ali um melhor aproveitamento desse adubo, concorda? E o contra seria os custos que elevaria, né? Exatamente, eu vou ter um custo a mais. E outra coisa, eu corro o risco de ferir a raiz do abacateiro. No que eu vou fazer aquela valetinha, né? Eu posso ferir a raiz do abacateiro e abrir ali uma porta de entrada para a doença, tá? Então, eu teria que tomar cuidado com isso também. Então, assim, é uma decisão que vai ser muito do técnico, junto com o produtor, tá bom? Aonde você vai pesar se naquela situação daquele produtor, naquelas condições, se compensa ele enterrar. De repente, a mão de obra é dele, né? Ele não vai pagar ninguém para fazer, não é isso? Ele não tem histórico de doença ali de raiz em abacateiro, então a chance de aparecer uma doença é menor. Então, pode ser que numa situação dessa compense, tá bom? Ah, não, o produtor vai ter que contratar alguém para poder fazer esse trabalho, então se ele ia gastar, vamos dizer, 2 diárias para adubar o abacateiro dele, vai gastar 3 agora. Né? Vai aumentar em 80, 100 reais o custo. Ah, então não compensa fazer, tá bom? Então isso aí é uma dúvida que todos nós temos, né? E que cada situação ela vai nos dar uma resposta que pode ser diferente em determinadas situações. Em outras palavras, a gente não tem uma resposta decisiva, tá? Ou final. Normalmente, mais utilizado o produtor só jogar por cima, tá bom? Normalmente se faz isso. Ele admite a perda que ele vai ter, né? Mas em relação aos custos e em relação à possibilidade, né, de favorecer a entrada de uma doença. Legal? O Havaí, no caso de eu fazer adubação com adubos orgânicos, por exemplo, né, farelo de mamona, vai dar uma quantidade bem maior, isso mesmo, pela baixa concentração, a liberação também é mais lenta. Isso. Tá. O Havaí, a lógica para adubação orgânica é um pouco diferente da lógica para adubação química, tá? Normalmente, na adubação química, os nutrientes eles vão estar liberados
rapidamente, né? Como você bem colocou aí, na adubação orgânica, a liberação ela é mais lenta. Então, você imagina, se a adubação ela é muito rápida, vamos pensar no caso da ureia, tá? Quando eu jogo 100 gramas de ureia para a planta, eu já estou jogando 46 gramas de N. Então, se a planta não conseguir absorver e processar esse N rapidamente, esse N vai embora, tá? Pode ser volatilizado, né, que é o caso que o Durmeval está chamando a atenção, por isso que muitas vezes o pessoal recomenda enterrar a ureia para não ter problema de volatilização, ou também ela pode percolar pelo perfil do solo e não ser absorvida pela planta. Então, quando eu tenho um produto de liberação lenta, ele favorece ser absorvido pela minha planta. Então, as perdas vão ser menor. Em outras palavras, a otimização vai ser maior. Muitas vezes, quando os técnicos, né, e os pesquisadores fazem esses cálculos de adubação, joga 80 gramas, joga 40 gramas, eles já colocam nisso aí, embutem nisso aí, uma quantidade que ele sabe que vai ser perdida, tá? Ou por volatilização, ou por lixiviação, ou percolação, tá bem? Então, no nosso caso aqui de uma matéria orgânica, normalmente a gente faz uma vez só, a cada uma vez por ano, né? Ou, se você tiver condição, a cada 6 meses, tá, vai? Isso. Então, é feito a cada 6 meses. Avair, outra questão. O pessoal tem usado, isso eu vi no norte de Minas, vi no Ceará, eles fazem mas quem tem irrigação localizada, tá? Eles fazem umas piscinas e jogam ali dentro esterco, fermento de pão, né, farelo de osso, fazem uma mistura muito grande de produtos orgânicos ali, e eles pegam aquele chorume, tá? E aplicam aquele chorume de matéria orgânica, né, na água de irrigação. É um ótimo adubo, né, e também ajuda aí a concentração e a liberação desses outros adubos. Então, você pode fazer, se tiver irrigação localizada, a aplicação desse chorume aí via água de irrigação, tá? Se você quiser saber mais a respeito disso, passa um zap para mim, passa uma mensagem que eu mando alguns materiais a respeito. E tá aí as contas que nós fizemos, né? 200 gramas de P2O5, então nós vamos ter 1.000 gramas ali de super simples. Eu fiz a conta para cloreto de potássio, então vejam que cloreto de potássio eu vou colocar 83 gramas, tá? Então lembrem que no caso do sulfato de potássio eu coloquei 114, né? E ele é bem mais caro do que o cloreto de potássio. E o cloreto de potássio eu coloquei menos, 83 gramas, e ele é bem mais barato do que o sulfato, tá bem? Então, isso aí vai do técnico na hora da escolha, se vai optar pelo cloreto ou pelo sulfato. Cada um deles vão ter suas vantagens e suas desvantagens. No caso do sulfato de amônio, tá? Então, veja aí, deu 500 gramas, né? Conforme a conta que o Frank fez, tá? Então, eu posso dividir aí em 3 a 6 aplicações, porque se eu aplicar tudo de uma vez só, esses 500 gramas, a planta não vai conseguir absorver tudo, eu vou estar jogando dinheiro fora.